Boa noite Brasil, boa noite amigos do Instagram. Tenham todos uma linda noite. Estamos começando mais uma live Rota da Inovação. Mais uma live Rota da Inovação, onde, não sei se você sabe, não sei se você sabe ou não, mas eu dou a volta ao mundo gravando as principais inovações do planeta. E só a inovação vai salvar o seu negócio. Só a inovação vai salvar a sua função, o seu profissional, vai salvar você. Que agora vem para um momento em que precisa de inovar cada vez mais. E hoje eu vou falar com meu grande amigo André Vidal. Ele que é um cara que fundou, junto com o Leandro, Débora, fundou a Agile Think. Então, é uma empresa assim, sensacional. Nós vamos falar sobre uma série de modelos, o que está acontecendo nesse mundo, como é que vai acontecer, o que é que vai acontecer daqui a pouco nesse cenário em que nós enfrentaremos em 2021. E se você quiser ter um diferencial, algo que realmente faça diferença na sua vida, algo que vai fazer você ir para o próximo nível, então acompanhe esta live. É uma live de informação, muita informação em relação à inovação, empreendedorismo, liderança, gestão. Então, se você é dessa área, fique com a gente. Se você não é, se você não tem interesse, pode procurar outra live que fala sobre o assunto que você está querendo ouvir. Vai ser muito legal e assim você vai utilizar seu tempo de uma maneira muito inteligente. E é isso. Então, estamos aqui, já convidei, já chamei, já vi, o Vidal já era para estar entrando, solicitado, está aguardando a presença dele. Galera, da onde é que você... Paulo, meu amigo Paulo Bacoli, é de Machado, Paulo é Machado. Opa! Vidal! Tudo bem, querido? Fala, Clodoaldo, como que você tá? Eu estou ótimo e sempre um grande prazer falar com você. Você que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, você que é o cara que eu admiro com muita profundidade, é o cara que eu tenho um grande e enorme prazer por estar perto, porque só de ver que você já está aí à frente de uma biblioteca, já dá para saber que você é um nerd, e é um meu amigo nerd, que é muito inteligente, tem uma capacidade de articulação muito grande. Muito obrigado por estar aqui, aceitar o convite. A gente tentou por muito tempo, mas a sua agenda não permitiu, e graças a Deus hoje estamos juntos para falarmos um pouco de inovação. É isso mesmo? Tá tudo certo? É isso, justamente. Muito bom Legal. estar aqui contigo, e um prazer também estar participando aqui da live da Jovem Pan. Legal, eu queria que você se apresentasse para nós. Você foi professor, está como professor ainda, na sua formação. Fala um pouquinho do André Vidal, o que acontece? Como é que eu consigo ser tão inteligente assim? O que eu tenho que seguir para ser o cara como você? Bom, obrigado pelos elogios. Bom, prazer, meu nome é André Vidal, sou de Jundiaí, tenho 42 anos, sou pai do João e da Maria e da Winnie Cooper. Nesses anos todos aqui, bom, sou formado em Ciência da Computação pela Unesp, do lado do centro do mundo, né, Clodoaldo? Lá em Rio Claro, do lado de Limeira. E durante todo esse tempo aqui, eu venho me dedicando principalmente na atuação junto a pessoas, cara. Posso dizer para você que o meu trabalho desde o início, eu trabalho desde 96. 96 eu já comecei dando aula. Na época eu tinha 17, 18 anos, dava aula de DOS, Lotus, Word, aquela parte mais básica da informática, né? Acho que nem todos chegaram a ver isso daí. E eu sou dessa geração que saiu do modo analógico para o modo digital. Então,
Ajudei muitas empresas durante todo esse tempo, e não só as empresas, mas as pessoas a trabalharem nesse modelo digital, né? Primeiro era o que a gente falou, né, que é o nosso modelo analógico, depois passou a ser o offline, depois o online, agora o digital, ou seja, tem todo um caminho e muito rápido, né? Se a gente for pensar de 30, 40 anos para cá, é pouquíssimo tempo. E, bom, formado em ciência da computação, fiz MBA em gestão de projetos, trabalho com desenvolvimento não só de soluções, mas de pessoas aí durante todo esse tempo. E nesse meio tempo aí também escrevi alguns livros sobre gestão de produtos, sobre design thinking, sobre gestão de projetos. E é essa vida que eu sigo, Clodoaldo. Muito bom, muito bom, muito bom. MS-DOS, o Omar de Piracicaba está dizendo que ele conheceu o MS-DOS, Lotus 123, Carta Certa. Clipper. Eu aprendi programação em Pascal. Em 1990, eu programava em Pascal. Em 97, eu perdi o emprego lá no Vale do Silício, eu morava lá na Califórnia, né, em Fresno, e eu perdi o emprego porque eu não sabia programar em Delphi, I don't know how to say. Delphi. Uhum. Yeah, ok. Eu não sabia. Então, da programação é legal acompanhar tudo isso que aconteceu. Mas, queridão, nós estamos fechando agora um ano que aconteceu de tudo um pouco. Foi um ano sensacional. Eu acho que jamais, com exceção do ano que vem, jamais teríamos tido, ou jamais tivemos um ano como esse, né? Um ano sensacional. Tudo aconteceu, né? Antes, a gente falava daquele mundo VUCA, né? O mundo volátil, o mundo incerto, o mundo complexo, o mundo ambíguo. Ô Vidal, e hoje, cara? Que momento que você acha que a gente está vivendo? O que mudou nesse ano? Quais os desafios? Bom, depois eu faço essa outra pergunta. Clodoaldo, esse ano aqui, ele é assim, se a gente for pensar, é um ano diferente de todos aqueles que a gente já viveu anteriormente, né? A gente que sempre está no meio das empresas, está convivendo com vários players diferentes, o mundo VUCA mudou, já não é mais VUCA, né? Ele é chamado de BANI. BANI. B-A-N-I. Em tradução livre do inglês, seria frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Que eu acho que combina bastante com o que a gente está vivendo hoje, né? Eu costumo dizer que as empresas, quando chega mais ou menos nessa época de final de ano, né, costumam fazer seu planejamento estratégico para 2 anos, né? Algumas fazem para mais tempo. Mas todas aquelas que fizeram o planejamento estratégico até o dia 31/12/2019, quando chegou dia 1º de março de 2020, teve que rasgar tudo e jogar fora. Por quê? Porque tudo aquilo que havia sido pensado caiu por água abaixo. Entrou uma avalanche de novas coisas, de novas situações, riscos não previstos. Tudo aquilo que era inimaginável dentro de um contexto da forma com que a gente estava vindo nos últimos anos, em que foi posto um pé no freio. E aí a gente viu, e aí voltando ao contexto do BANI, né, a gente viu toda a nossa fragilidade. Ou seja, vimos que o ser humano, além de ser ser complexo por natureza, é frágil também, porque ele faz parte dessa natureza inconstante. A partir do momento que você pôs as pessoas dentro de casa de uma maneira forçada, a gente acabou, de uma certa forma, tolhindo do ser humano aquilo que é natural no bicho mesmo, no animal. Somos animais sociais, foi cortado isso. A gente teve que substituir a presença física pelo digital.
pelo distante, pelo claustro, da gente ficar fechado dentro das nossas casas, sem poder ir e vir, que eu acho que isso é o ponto principal, né? Toda essa crise que a gente viveu durante esse ano e está vivendo ainda, ela ataca principalmente a nossa mobilidade e aquilo que nós temos de melhor, né? Que é o relacionamento humano. E aí, a gente entrando nesse contexto do claustro, de estar fechado em casa, ainda bem, lógico que tudo isso é uma grande tragédia, mas ainda bem que a gente teve a evolução da informática, a evolução da tecnologia da informação, que possibilitou a gente estar se comunicando aqui numa live, você aí, eu aqui, em qualquer lugar do mundo, a gente poder ter essa onipresença, não que já antes não havia, mas agora foi posto como a única alternativa dentro de uma situação como a gente viveu, como está vivendo, e isso faz parte de um universo não linear, né? Então, é difícil a gente conceber, por exemplo, estamos falando agora para 55 pessoas, 60 pessoas, mas a partir do momento que a gente desligar e subir esse vídeo em alguma plataforma, isso ganha uma abrangência exponencial. E essa não linearidade, ela está justamente ligada ao quê? Ao nosso desconforto como seres humanos, e mais uma vez a gente esbarra na estrutura do bicho mesmo, que nós somos bidimensionais, né? A gente enxerga X e Y, nós somos cartesianos, e a gente não consegue enxergar muito mais dimensões do que isso. E isso torna tudo muito incompreensível para nós, né? Então, a gente acaba, para determinadas coisas, a gente acaba tendo fé, né? Você tem que ter fé para acreditar. Mas, de um momento em diante, o próximo passo, ele é totalmente vulnerável. Você não sabe quais os riscos que você está correndo, você não sabe para onde você está indo. E isso é uma decorrência não só do momento que a gente está vivendo, mas das próximas ações em que tudo que você faz agora, isso gera uma reação, e as suas próximas ações vão estar indo de acordo com a reação que você está colhendo nesse momento. Ou seja, o poder do feedback, né? Então, esse feedback que muita gente foge, ele é essencial para que a gente dê os próximos passos para uma evolução. Olha que interessante, né, cara? A gente está quebrando uma série de paradigmas e coisas que a gente nunca imaginava que um dia ia viver. E nesse meio tempo a gente está falando que existe uma economia do toque, né? Existe um pensamento que vem de um pessoal da Holanda, que eles trouxeram o conceito do low touch economy, né? A economia do pouco toque. Ou seja, você vai se comunicar somente o necessário, você vai consumir somente aquilo que é necessário, você não vai ter, você não vai esbanjar mais, você não tem o porquê esbanjar mais daquilo que você precisa. Ou seja, a própria natureza do que está acontecendo está fazendo com que nós nos tornemos organizações enxutas, né? A gente está eliminando desperdícios das nossas vidas, da nossa existência, né? Esse ano foi um ano especial, porque, cara, eu joguei muita coisa fora que eu tinha aqui dentro de casa, que não prestava mais, só estava ocupando espaço na minha vida, ocupando espaço visual dentro da minha casa, espaço na minha casa, e isso a gente está trazendo também não só para dentro da nossa casa, para o nosso bem-estar, mas também para a nossa vida. E isso também é você sair de determinados grupos, você deixar de pensar como você pensava antes e remodelar a sua forma de agir, de atuar dentro de um contexto desse. E, acima de tudo, eu acho que o principal que nós temos hoje
dentro desse mundo estranho que se configurou para a gente, é que a gente não vive sozinho, né? A gente precisa compartilhar. E aí entra também a ideia de uma economia compartilhada, uma economia mais clean, mais clever, mais enxuta e que traga principalmente o bem-estar coletivo e não apenas pessoal, porque para ser apenas pessoal, o nível de acerto, de eficiência, eficácia disso é muito baixo. Então a gente tem que falar para muita gente. Caraca, irmão, caraca, você sabe que eu não tinha parado para pensar em tudo isso que você está falando. Você está falando, eu estou refletindo em algumas questões, e se você pegar desde a Grécia Antiga, o que vem trabalhado é exatamente isso, né? Essa fragilidade enquanto ser humano, enquanto sociedade, né? E aí tudo acontece de uma forma em que a gente busca essa economia compartilhada, busca trabalhar essa ansiedade, né? Essa não linearidade. Então, ou seja, é ciclo se repetindo para que a humanidade possa ser um pouco mais lapidada. É isso aqui, que bacana, eu achei interessante toda essa sua construção, porque realmente parece que é isso, né? Nada mudando, tudo se lapidando para uma evolução um pouco mais pontual, não é? Clodoaldo, até o ano passado, é engraçado, né? Porque a gente acaba se envolvendo com vários estudos, várias frentes de trabalho, né? E nós, da Geothink, a gente, nos últimos 2, 3 anos, a gente vem trabalhando muito com os conceitos da singularidade, né? Da Singularity University, que é uma coisa que, para muitos, ela é uma novidade, mas isso daí já está acontecendo desde o início dos anos 2000, né? Então já vem com existe um caminho já trilhado desde o início, quando se queria a inteligência artificial conversando com toda a parte da ética, conversando com a religião, conversando com a matemática, conversando com a física, conversando entre empresas, e a gente tem o IoT, hoje a gente tem uma série de situações são decorrentes até dessa tecnologia e a forma com que a gente utiliza essa tecnologia. Mas o fato principal é que muitas coisas que eram faladas nesse universo da singularidade, né? Por exemplo, que 70% das profissões que existiam até então, até dia 12, até dia 31 de 12 de 2019, até 2025, deixariam de existir. Cara, o que aconteceu esse ano? O que as empresas tiveram que se remodelar? Você não tem mais aquele profissional único que faz uma única coisa, ele tem que trabalhar em várias frentes. E você sabe que nesse ponto a gente acaba trabalhando em várias frentes. Quem trabalha junto comigo está fazendo gestão, está junto com o cliente, está dando aula, está escrevendo, está se desenvolvendo outras pessoas, desenvolvendo as pessoas do próprio time. E isso é uma constante dentro do nosso trabalho que mostra para a gente que aquilo que a gente pensava que seria distante, seria difícil de acontecer nos próximos anos, está acontecendo agora. E a gente teve que se virar, teve que dar uma resposta positiva para tudo isso. Uma coisa interessante e assim, ao mesmo tempo é assustadora, é você pensar que as próximas pandemias, né, ou epidemias que estão sendo pensadas, estão sendo vislumbradas, vão ser ocasionadas por doenças mentais, né? E isso relacionado à falta de comunicação, à falta ao claustro, as pessoas estarem fechadas, as pessoas não terem a convivência humana, o low touch, isso vai estender de uma tal maneira em que isso vai afetar a saúde mental das pessoas. E é isso que está sendo pensado para as próximas
gerações, a evolução, o passo seguinte, a gente está falando de biotecnologia, a gente está falando de crossing over genético, e parecia muito distante, mas está aí. Isso está acontecendo, né? E está popularizando. Você consegue comprar kits, por exemplo, você que citou o Vale do Silício, você consegue comprar kits para fazer mudança genética lá com empresas no Vale. Ou seja, as coisas estão mudando numa velocidade tão grande e de uma maneira não controlada, né, que a tendência é que a gente tenha pontos de caos e a gente tenha que atuar nesses pontos de caos para conseguir normalizar, né? Deixar o caos caórdico, como eu costumo dizer, né? Por ordem no caos. Só que todas essas experiências, e aí o que a gente estava falando do bunny, né? Que é o incompreensível, tudo isso a gente vai aprender na prática. E isso é o que a gente traz do conceito de agilidade, né? O modelo empírico. A gente aprende na prática e faz a coisa melhor no passo seguinte. Legal, você está falando uma coisa interessante. Eu conheci uma menina, uma mulher, lá em Stuttgart, na Alemanha, que ela lançou um livro chamado New Work Needs Inner Work. Joana Bladenbach. E eu até recomendo esse livro. Eu não sei se já tem a versão em português, mas eu recomendo. É um livro importante, interessante, que esse novo trabalho realmente precisa de uma pessoa mais centrada, um trabalho interno. E é curioso que as coisas vêm acontecendo, né? Eu acho que a filosofia, né? Eu vi uma palestra da Lúcia Helena Galvão, e ela dizia que o primeiro dia da pandemia poderia ser intitulado como o dia do meu autoconhecimento, o dia em que isso foi algo que seria necessário. Porque eu me lembro que eu fiquei diversos dias em casa e, assim, absolutamente lockdown, sem fazer absolutamente nada. E aqueles dias, naquele momento, você tem a habilidade de ficar com você mesmo, né? De estar com você mesmo. Acho que isso é uma mudança que vem trazendo algo bastante significativo nas nossas vidas, né? Isso do ponto de vista espiritual e por aí vai. Mas olha só, eu quero saber o seguinte, essas empresas, essas grandes empresas, as empresas grandonas aí, que você trabalha, que você ajuda, elas são vistas, obviamente, com olhares diferentes. O que aconteceu com essas empresas? Como elas se posicionaram? Como que você, Agile Think, ajudou esse pessoal nesse processo aí tão difícil? Cara, eu acho que eu pessoalmente eu gosto muito, até naquilo que a gente faz dentro dos nossos clientes, nossas empresas, a gente divide o ano em 4 quarters, né? Divide em 3 a cada 3 meses. Acho que se a gente for pensar os 3 primeiros meses ainda, assim, a gente não tinha ideia, não tinha dimensão do que estava vindo por aí, né? Os 3 primeiros meses eu achei, assim, extremamente interessante. E aí a gente está falando de diversos contextos, né? Não apenas de pessoa jurídica, mas de pessoas físicas, né? O fato de você prender as pessoas dentro de casa fez com que caíssem as máscaras, né? Aquele que... Extremamente interessante isso, porque tudo que estava planejado anteriormente passou a deixar de valer a partir do momento em que as pessoas acabaram tendo que ficar dentro de casa. E as pessoas precisaram iniciar um outro nível de exposição, né? Exposição virtual pela rede, e aí a gente começou a criar um outro tipo de cultura, que depende de uma educação digital, né? E aí a gente viu vários erros, né? A câmera aberta, o filho chorando, fora outras bizarrices, né? O que eu vi de gente pelada nesse Zoom, quando a gente estava dando treinamento, explicando, ensinando, e passava a mulher pelada, homem pelado, mudou tudo. Pois é.
E o mais interessante, Clodoaldo, que se a gente pegar esses 3 primeiros meses de pandemia, pareceu um grande bota fora de 2019 para trás. Tudo aquilo que as pessoas tinham feito de 2019 para trás, elas começaram a dar praticamente de graça, né? Oferecer, cara, a quantidade. Teve até um meme esses dias não, faz um tempo, né? Que um amigo mandou que o cara abria a porta da geladeira, estava com medo que tivesse uma live lá dentro. E realmente foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a, 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 a dispor informações, mais informações, sem um critério muito bem definido, bem delineado. As pessoas começaram a despejar aquele conteúdo velho por não saber o que fazer com ele dentro de um contexto novo em que ninguém sabia o que ia acontecer. E, assim, a gente sabe pouco ainda, mas tem indícios, tem ideias, tem alguma ordem no caos que nos possibilita tomar decisões. Então, nesses primeiros 3 meses de pandemia, as empresas elas ficaram pisando em ovos. Primeiro, como que vai fazer a operação? A operação, antes ela era local, agora ela vai ter que ser virtual. Como que eu vou montar os meus grupos de trabalho? Como que a minha liderança vai atuar diante de problemas que vão ocorrer no dia a dia? A queda, principalmente, não só na locomoção, mas também queda de vendas, uma série de problemas decorrentes do lock, né? A atividade econômica sofreu uma baixa, sofreu uma queda. Enquanto nós estávamos tentando entender o que estava acontecendo, mas já olhando a vivência que estava ocorrendo em outros países, a gente percebeu que pouco que estava acontecendo nos outros países se aproveitava aqui dentro do país, do nosso país, dentro do Brasil. Por quê? As condições sociais, as condições econômicas, as condições políticas, elas eram totalmente diferentes dos outros países do mundo. E a gente teve que enfrentar isso à nossa maneira, inclusive as próprias empresas. Entenderem o como se posicionar numa nova forma de pensamento, uma nova forma de ação que se configurou. E aí a gente chega do meio do ano para cá, né? Pega de julho até setembro, a gente viveu esse período de baixa dos números da pandemia e as empresas começaram a tatear, a ter um cheiro do como que elas iriam seguir dentro desse novo normal que se configurou. Só que tem a segunda onda, que, embora fosse falado, ninguém imaginava que chegaria, e chegaria tão rápido, sendo que a gente nem saiu tão bem da primeira. Então, dentro de uma circunstância dessa, em que a gente precisa pôr ordem no caos, as empresas ainda estão tateando, e muitas delas partiram para a inovação porque elas precisaram resolver problemas que antes elas nem imaginavam que tinham. E isso fez com que elas precisassem ter novas atitudes, trazer novas cartas para essa mesa, jogar os dados novamente, recolher as fichas que já não serviam mais. E mais do que isso, remodelar até a própria existência de algumas empresas, que é isso que a gente vem vendo dentro das empresas que a gente trabalha. Só para finalizar essa pergunta, nessa primeira onda, empresas que já estavam mal da perna, estavam com problemas financeiros, problemas estruturais e estruturantes, essas com certeza já foram ceifadas. Agora a gente tem que ver a segunda onda como vai ser, Clodoaldo. Porque legal. Durante essa primeira, só finalizando, durante essa primeira onda, algumas empresas ainda tinham um buffer, tinham um pulmão para aguentar um período desse de extrema fragilidade. Mas grande parte dessas empresas não estão preparadas para uma constante nesse sentido. E é curioso porque eu ouvia muito, né, na Europa, eu ouvi isso até semana retrasada, antes de fechar a Itália completamente, lockdown,
a Alemanha fechando, o que eu achei curioso foi que as empresas lá se prepararam, André. E eu falava isso para você. Lembra que eu falei para ti? Eu falei, olha, é curioso porque agora as aulas, né? Lá, por exemplo, não perdeu-se o ano letivo, não é? Não perdeu-se. No Brasil, em algumas instituições perderam, mas lá não perdeu. E agora eles estão extremamente preparados, tá? Tá tendo aula normal, cada aluno num determinado local, com todas os pré-requisitos, né? Com todas as formas de se amenizar isso. As empresas estão mais preparadas e eles sentiram muito esta primeira onda. E eu percebi que no Brasil não foi sentido tanto, porque, claro, nós estamos acostumados à inflação de 80%, nós estamos acostumados à situação difícil, a partido, entra política, sai política, aquela coisa, o Brasil, o país do futuro, eu sempre ouvi isso e eu já fiquei velho e não chegou esse futuro e eu não vi esse futuro acontecer. Mas, enfim, o que é importante, interessante, eu disse nas minhas lives e disse no meu Instagram, LinkedIn também. Falou, olha, vai fechar, Brasil vai parar. Eu acho que esse segundo momento, né, não esperava que fosse tão rápido, né? Assim, essa questão decretada essa faixa amarela, essa coisa amarela, enfim, está acontecendo. Agora, você acha que as empresas realmente mudaram os seus comportamentos? Você acha que as pessoas mudaram os seus comportamentos? Você acha que está precisando um pouquinho mais, ou vai precisar um pouquinho mais dessa depuração para que haja essa mudança de verdade? O que você diz sobre isso? Cara, quando eu falei que nesse segundo trimestre caíram as máscaras, e de fato, foi o início dessa mudança, não só nas empresas, como das próprias pessoas. Porque nessa nova forma de viver, e aí, independente, eu não quero entrar no âmago, se a gente vai ter segunda, terceira, quarta, quinta onda. Na verdade, esses períodos eventuais até de lock que a gente pode ter, eles são muito mais definidos pela nossa capacidade de tratar os nossos doentes do que propriamente dito pela capacidade que a gente tem de trabalhar, né? Porque as pessoas estão disponíveis, só que a gente tem um problema sanitário. É isso que denota essas ondas de lock ou não. Mas olhando para dentro das empresas, houve um desenvolvimento de novas lideranças, né? Novas capacidades, e muitas delas tiveram que olhar para o digital, né? Antes, também outro meme também das redes, né? O que acelerou a transformação digital das suas empresas? A pandemia, né? A gente está falando das escolas. Se você pegar aqui no Brasil, principalmente escolas do estado, praticamente não tiveram aula, o ano foi perdido, né? O ano foi perdido aqui no Brasil? Em muitas cidades, sim, cara. Porque Foi. a gente, assim, eu costumo, a gente que viaja dando aula, treinamento para vários lugares, não só no país, como no exterior, uma coisa é fato, aqui em São Paulo a gente vive numa bolha, é muito diferente a realidade que a gente tem aqui em São Paulo para os outros lugares no Brasil, né? Esses diversos Brasis, eles são muito diferentes, não só apenas nessa parte humana, mas também nos próprios serviços oferecidos pelos governos locais que mantêm essa estrutura funcionando dentro das cidades, né? Dentro do dia a dia das pessoas. E isso gerou um impacto enorme, não só o impacto de estar fechado dentro de casa, como impacto financeiro, principalmente, né? A gente tem um grande problema, diferente de outros países, por exemplo, você que vive também na Alemanha, o impacto financeiro que a gente tem aqui e a fome aqui, ela é muito mais pesada do que num outro país fora da América Latina,
essa forma de viver que a gente tem, ela vai se tornando insustentável com o passar do tempo e vai degradando cada vez mais, uma vez que você não tem um trabalho, você não tem as pessoas indo e vindo, as pessoas produzindo, as pessoas consumindo. Então, fazer também, montar esse quebra-cabeça de uma forma em que você não perca vidas e, ao mesmo tempo, você não mate a economia, eu acho que é o grande desafio que todos os governos do mundo estão passando. Né? Mas vamos lá, vamos falar assim, ó, vamos falar sobre pessoa física. Eu sou pessoa física, eu não tenho nada a ver com o governo, eu quero que o governo pegue fogo, eu não entendo de macroeconomia, eu não tenho poder sobre a macroeconomia. O que eu posso fazer para ser inovador, para ir além, para conquistar mais, para fazer mais nesse cenário de mudança, nesse cenário Bunny, né, que você falou? Bunny. Cara, quando você tira a sua cabeça para fora da sua casa, você vê problemas? Muitos. Quando eu saio de casa, eu vejo muitos problemas, sim. Você vê muitos problemas, até dentro da sua própria casa. Quando a gente fala em inovação, e aí a gente está aproveitando aquilo que a gente tem de melhor, né, que é do ser humano, somos preparados e feitos para isso, nós somos máquinas resolvedoras de problema, cara. Só que, para a gente resolver problemas complexos, problemas não lineares, incompreensíveis, a gente precisa se juntar. A gente precisa se conectar com outras pessoas, outras realidades, outras visões de mundos sobre a ótica de um mesmo problema, que é o que a gente chama isso de multidisciplinariedade, né? Você transformar e fazer com que as pessoas se comportem e saibam trabalhar em organismos multidisciplinares. Só que como que você faz isso dentro de uma circunstância em que você tem sempre os extremos, um puxando para o seu lado? Você tem que pôr um ponto em comum para que todas as pessoas deem as suas opiniões e façam diferente, né? Ou pensem como poderiam fazer diferente para resolver um único problema. E é a partir daí que nasce a inovação. A inovação, ela vem pela resolução do problema e você conseguir resolver com aquilo que você tem em mãos. Então, não espere grandes investimentos. Faça você mesmo e faça da melhor maneira possível e de um custo mais baixo possível, que é o que a gente tanto apregoa como um produto mínimo de valor, né? Geralmente, os produtos inovadores, eles surgem de uma necessidade coletiva. E essas necessidades, esses problemas, eles não são caros de resolver. Às vezes, eles são até muito simples de você resolver. Basta que você tenha pessoas a fim de resolver, pessoas preparadas. As empresas se articulam muito bem com relação a isso. Elas conseguem enxergar hoje, de uma maneira muito mais clara, os problemas que ela tem, tanto internos, como também os problemas que impactam a ponta, os seus clientes. Por quê? Ela coleta feedback. Não adianta você me dar um feedback negativo, Cleodoaldo, e eu tampar minha orelha e falar, não quero escutar, não quero escutar, não quero escutar. Eu tenho que escutar porque eu tenho que melhorar continuamente. E é isso que a gente está trazendo também para a realidade, não só de empresas, mas das pessoas. Essa melhoria contínua, ela não vai ser apenas feita através de lives. Ela vai ser feita através de esforço coletivo. E é isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Por que no Brasil, um dia eu li um artigo que dizia que o brasileiro não gosta de aceitar feedback, né? Eu não sei se você está por dentro desse fato, dessa informação, mas você sabe que é um pouco de verdade, né? O brasileiro não gosta de receber feedback. Algumas pessoas, né? Porque quando você fala, quando você dá o presente, quando você vai, dá a informação, traz esse feedback para a pessoa, para que o cara possa melhorar, ele sempre arruma uma desculpinha, né? Sempre acha que o problema está no outro, está no próximo, não está nele. Isso faz sentido? Você tem visto muito isso nas companhias?
das empresas? Cara, isso faz total sentido. E a gente trabalha com isso, Clodoaldo. Assim, falando em linhas gerais, né? A gente trabalha através de ciclos dentro das organizações. Quando a gente está falando de estratégia dentro de uma organização, a gente está falando de 1 ano, 6 meses. Se a gente está falando de benefícios, entregar benefícios para os clientes, para os usuários, para as pessoas, a gente está falando de 3 meses, 6 meses. Se a gente está falando de entregas de time, a gente está falando de 1 mês no máximo. Então perceba que eu fui cortando o tempo em pedaços para a gente conseguir enxergar o todo. E é esse justamente o ponto que a gente precisa partir. Quando a gente corta, secciona o tempo, isso daí é uma marcação para a gente falar, olha, nesse ponto aqui eu preciso de um feedback. E o feedback ele é direcionador. Por quê? Se eu vou fazer alguma coisa, te entregar daqui 1 ano, a chance de eu ter entendido errado no começo e te entregar alguma coisa lá daqui 12 meses que não te atenda é muito grande, não é? Grande. Então, eu preciso seccionar o tempo e coletar feedbacks com você, de tempos em tempos, e sempre com o tempo marcado, para garantir que eu estou indo no caminho certo e vou te atender da melhor maneira possível. Então, a cultura do feedback ela tem que ser exercitada dentro não só das empresas, mas também da vida da gente. Né? Eu costumo dizer... O que fazer com o cara que não aceita feedback? O que você faz com ele? Cara, na verdade, a gente faz isso em ciclos. Ele não aceita no começo. Na primeira vez é ruim, na segunda vez é pior, na terceira vez ele não quer olhar para tua cara, agora na quarta vez ele fala, tem alguma coisa que me interessa. E aí você vai quebrando essas amarras, vai quebrando essas estruturas, essas falsas crenças. A gente está falando de crenças. O fato de eu não receber e não gostar de receber o feedback negativo, eu tenho uma teoria com relação a isso, porque a gente é de sangue quente, cara. A gente lida muito mal com a crítica. Mesma coisa, eu estava vendo aqui o pessoal falando que o problema o problema é político, o problema é físico. Cara, o grande problema das pessoas é elas não saberem para onde estão indo e se alguém falar não para elas, elas se ofendem. O poder do não hoje é muito forte. Só que não adianta apenas falar não, você tem que mostrar a via que entre pode nós, ser... hein? E cá entre nós, hein? Nós estamos numa onda de nego mimizento do caramba, né? É muito Cara, mimimi, cara. Pois é, pois é. E assim, embora seja mimimi, em muitas circunstâncias, cara, a gente tem que estar atento a qualquer feedback positivo e feedback negativo que a gente vai ter. Claro. Entendeu? Claro. Porque não adianta só bater palma para louco dançar, cara, porque acontece o que está acontecendo. Entendeu? Então, a gente precisa de um direcionamento embasado principalmente, Clodoaldo, em números, cara, em métricas, em fatos. Não adianta apenas eu gerar números, porque os números mentem, os fatos não mentem. Muito bem. Bom, Agile Think, vamos falar um pouco de Agile Think. O que é métodos ágeis? Qual que é o trabalho que você tem feito ao longo desses últimos anos? E qual é a perspectiva para o futuro? Cara, o Agile Think tem 5 anos. A gente vem trabalhando nessa jornada contínua de melhorar não só as empresas, nós mesmos, mas a gente também se remontar de tempos em tempos, e aí se remontar no sentido de inovar mesmo a própria empresa, as pessoas. O que a gente pensava o ano passado não é o que a gente pensa agora, nem o que a gente pensava há 3 meses atrás, a gente pensa agora, né? A gente já mudou a forma de interagir. O que a gente vem fazendo? A gente sobreviveu durante muito tempo com a parte de consultoria. A gente continua com a consultoria
A gente sobreviveu durante muito tempo com a parte de treinamentos, a gente continua com a parte de treinamentos, só que aí tem aquilo que a gente faz de melhor. E aquilo que a gente faz de melhor é estar junto com os times, né? Estar junto com as empresas. Então, durante esse período aqui, durante esse ano, que foi extremamente interessante, nós tínhamos clientes no ano passado, alguns continuaram. Esse ano nós fechamos outros clientes que eu não conheço pessoalmente, conheço só virtualmente, né? Eu e meu time, então toda a nossa operação que ela era no tete a tete, no dia a dia, passou a ser uma operação à distância. Então foi uma adaptação que a gente precisou passar. Um outro ponto também, que é interessante, mas a Joyfink ela nunca se preocupou muito com o marketing, né? Porque o nosso marketing era boca a boca. As pessoas que haviam trabalhado com a gente, que a gente havia atuado, faziam o nosso comercial e ia levando para outras empresas e assim por diante. Isso continuou, mas a gente acabou remodelando, fazendo a remodelagem dessa nova Joyfink, para conseguir também estar dentro desse mundo digital. Embora a gente trabalhe com digital, a gente não estava atuando diretamente com o digital nós mesmos, só nos nossos clientes. Então a gente resolveu provar do nosso próprio veneno, que eu acho que é um ponto extremamente interessante. Produção literária, né? Já temos 3 livros publicados, está vindo mais 2 aí. Como chama? Quais são os livros que vocês já publicaram, que você já escreveu? Tem o Agile Think Canvas, que foi lançado em 2017, Gestão Ágil de Produtos em 2018. Agora, mês passado, fizemos o lançamento somente no modelo digital na Amazon, do nosso... É um e-book, na verdade, tem 40 páginas, que fala só sobre gestão de produtos, né? Temos mais 4 desses daí preparados, é uma série que a gente vem trabalhando, isso já faz um certo tempo. Resolvemos fazer também a própria remodelagem da educação, porque a gente pensa, eu, a Débora, o Leandro, todo o nosso time, a gente pensa muito no passo seguinte, né? O que vai ser a empresa adiante. Então, existe essa segmentação daquilo que a gente entende como escola. Não chamo isso de escola, mas sim de um programa de formação de pessoas, e aí, fazendo um pequeno spoiler, né, que vem por aí, programa de formação, e que isso daí também tem um programa social por detrás disso, né. Paralelamente, isso no começo do ano também, que você acabou participando com a gente, que eu chamei você para ver na ideia para fazer a remodelagem de negócios, a gente pegou um case da indústria, da área hoteleira, de turismo, né? Um hostel aqui em São Paulo, que com a pandemia foi fechado, e nós transformamos ele num hacker hostel, né? Então, os meninos que a gente conheceu lá em Portugal, lá no Web Summit, nos anos anteriores, a gente iniciou esse trabalho efetivo com eles, e a gente está trabalhando num produto, ou vários produtos também, né, de mobilidade urbana, um super app, né? E dentro do Hacker Hostel, a gente tem aí 20 pessoas morando. Caramba! Morando? Então não é um case apenas de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de software, a gente está falando de um case humano, né? De convivência, as pessoas vivem no mesmo lugar, elas trabalham, elas se alimentam, elas acordam, dormem, olhando uma para a cara das outras e produzem juntas. Isso aí então, dá um reality show, hein? Esse Hacker Hostel aí dá para fazer um reality show. Eu topo, hein? Eu brinco. Vamos falar para a Jovem Pan fazer o primeiro reality show desse Hacker Hostel, ver o que acontece nessa bagaça aí. Cara, é muito Vambora, vamos fazer isso? Vamos fazer, cara, porque assim, o trabalho que a gente vem fazendo lá, cara, é muito, mas muito diferente de tudo aquilo que eu fiz na minha vida, Clodoaldo. Assim, a preocupação com o lado humano, ela é extremamente
ela é central. A gente não está falando apenas de trabalho, a gente está falando de convivência humana, a gente está falando de boas práticas de time, de grupo, de convivência social. Tudo isso é muito difícil e a gente está falando isso dentro de um micromundo. Dentro E de um você está hacker lá, roster. você tá lá com 20 pessoas? A gente está com 20 pessoas em loco e está com mais 10 remotas. Caraca, olha, meu amigo Vinícius de Belo Horizonte, ele que é o rei da PNL no Brasil. Imagina esse cara lá dentro, acompanhando, olhando, falando. Meu Deus, eu acho que vai dar um reality show essa porra, eu não posso falar porra, esse negócio, hein? É a Vai ficar casa dos legal. artistas, né, cara? Ah, pô, É bonito. imagina o povo, esses nerds quebrando pau lá, imagina. Cara, e quebra pau, mas assim, é, aí que tá. Existe um propósito muito maior ali dentro, cara, que não é apenas o hacker hoster, não é apenas o produto de mobilidade urbana, não é apenas a convivência, não é apenas a falta, o desapego dessas pessoas. A gente está falando de nômades digitais, a gente está falando de uma outra forma de pensar, O de que uma que é nômade geração. digital? Cara, nômade digital é aquele cara que viaja o mundo e para nesses hubs de criação, nesses hubs de desenvolvimento, vivem lá, pagam, pagam a sua estadia, a sua morada com o trabalho, recebem por isso, e aí vão para outro lugar viver da mesma maneira e mantém essa rede de trabalho Caraca! viajando Mas pelo isso mundo. já é normal pelo mundo, esse nômade digital? Cara, é normal, é normal. E A tem gente esse pessoal que tem, está lá no Hacker Hostel, até o ano eles são do passado a gente estava com Brasil? a equipe, fica aqui em São Paulo, fica aqui no bairro do Paraíso, até o ano passado a gente estava com a equipe em Portugal. Tem gente nossa em Portugal lá ainda, mas não formalizado como Hacker Hostel. A gente estava vendo de abrir no Vale do Silício, estava vendo de abrir também na região dos tigres asiáticos, justamente pela quantidade de pessoas. Temos pessoas na Índia também atuando junto com a gente no desenvolvimento de produtos. É bem interessante Caraca, como irmão, tô gostei dessa ideia. Eu quero ir lá. Essa semana dá para dar um pulo lá? dá. Sexta-feira estaremos lá, cara. Você Eu é vou nosso lá, vou convidado para gravar. conhecer lá. Quero gravar alguma coisa lá e botar no meu Instagram e dizer, olha, estou visitando esse Hacker Para ver Hostel aí, o trocando. nosso aquário da gestão lá. A gente tem um aquário lá. Agora a gente está automatizando as coisas, mas, cara, é um trabalho assim enorme, cara. E tem um cara louco por detrás de tudo isso, que é o João Paulo Amorim, que é um visionário que abraçou todas essas causas e outras também. E Vale a a gente pena tenta. trazê-lo? Vale a pena trazê-lo aqui na Jovem Pan News para essa live ou não? Total, cara, total. Ó, tô avalizando para você. Vale a pena trazer o João Paulo Amorim, cara. Sério, que legal. Ô, É, que eu Marta, falo. Marta, agenda ele aí, bota esse cara para para falar com a gente semana que vem. De repente, semana que vem acho que não dá tempo, né? Mas eu não sei se como é que nós estamos, se dá para reagendar. E quero falar com ele, pô. Vamos falar, trocar uma ideia, né? Cara, isso está inovando minha forma de pensar gestão, cara. Isso pessoalmente, para mim, tá me trazendo uma efervescência de novas ideias e outras coisas vão sair a partir disso. Vários subprodutos de trabalho vão sair a partir disso. Principalmente no que diz respeito. A gente não está falando de treinamento, a gente não está falando de gestão de pessoas como empresa, a gente está falando de vida dessas pessoas. E isso é muito legal. E vida de outras pessoas também, porque a gente está falando de aplicativos de mobilidade urbana, né? Caraca, Essencialmente para muito bom. pessoas. Que legal, que legal. A Marta disse que ele está na live, está assistindo, está com a gente? Está Tá por com a aí? gente, lógico.
Ah, que coisa boa, Johnny, Johnny, Johnny. Caraca, irmão, caraca, acabou nosso tempo. Puta Já, que, meu já Deus do foi. céu. Não, olhei aqui o relógio, já tá pitando o negócio. Caraca, a gente nem deu tempo de... Foi rápido hoje, hein? Foi muito rápido essa Foi bem live. rápido, cara. Foi Bom, bem mas tá legal. bom, legal. Eu tenho uma série de coisas, eu ia falar uma série de coisas, mas enfim, a gente agora grava, da semana que vem, vou ver se a gente fala com o Johnny, ver se ele consegue, e a gente... Bom, enfim, fiquei assustado agora com esse negócio do tempo. Querido, então, galera, coloque aí seu maior aprendizado de hoje. Por que valeu a pena estar conosco nesta live? Por que valeu a pena ouvir André Vidal, Agile Think? Esse cara, eu já falei para você, é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. E a gente tem muitos projetos aí, vamos fazer alguns deles juntos. Você nem falou da tua escola, da formação de Agile Thinkers, dessa coisa, mas enfim, a gente... Vamos lá, qual que é o seu Instagram para o pessoal seguir ou os seus contatos? Fala aí. Cara, André Vidal com DH, porque o Vidal, o normal já tava sendo utilizado. André Vidal, vocês conseguem me achar no LinkedIn, no Facebook, na Amazon também, é só digitar meu Ok. nome também, tem os meus livros lá, agilethink.com.br, a nossa empresa, e assim, aproveitando que já estamos no dia 1º de dezembro, cara, quero desejar um ótimo ano para todos. Esse ano aqui foi difícil, mas eu acho que o ano que vem tem muita coisa boa reservada para todos nós. Essa é a minha percepção. É isso aí, querido. Muito obrigado por estar conosco essa hora muito agradável, muito aprendizado, muito conhecimento. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Semana que vem, terça-feira, 8 horas da noite, na Jovem Pan News, você terá comigo, Clodoaldo Araújo, mais uma live falando sobre inovação, gestão, liderança e outras cositas mais. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Valeu. Gratidão. Obrigado.